Amém. Vamos lá então, meus irmãos, sejam bem-vindos novamente a essa noite. Estamos retornando de uma pequena férias aí que tivemos, e foi um tempo muito bom em família, mas estamos muito alegres de estarmos aqui juntos, reunidos com o nosso povo. Se você nos visita pela primeira vez, você é muito bem-vindo nesse lugar. Se está à procura de uma igreja, essa pode ser a sua igreja. Ore para que Deus fale com você, se de fato essa é, mas certamente você será muito bem-vindo. Nós esperamos que você tenha sido bem recebido, e ao final você vai receber um presente. Então, fique aí até o final, e nós queremos nos conectar com você. Mas enfim, hoje estamos celebrando, você sabe muito bem, o Dia das Crianças, e hoje então um sermão temático fora da série, intitulado O Melhor Presente. Nesse Dia das Crianças, nós certamente, você também, nós guardamos muitas recordações de quando éramos crianças. Ficávamos com muita expectativa por esse dia, né? Páscoa, aniversário, Dia da Criança e Natal. Eram os dias em que a nossa expectativa ia a milhões, esperando um presente, uma lembrança ou algo do gênero. E eu tenho boas memórias desse dia. Agora, uma coisa é fato. Damos presentes às nossas crianças nesse dia, e não há nada de errado com isso. Mas a verdade é que, em poucos dias, aquele presente tão valorizado no dia de hoje, fica num canto da casa. Aquele presente que parece que vai mudar a vida dos nossos filhos, que sem aquele presente eles não sobreviverão mais. E a gente dá aquele presente, e parece que a vida da criança vai mudar, por conta daquele brinquedo, ou seja lá o que for, mas poucos dias depois, esse brinquedo, esse presente, fica de lado. A verdade é que presentes materiais, têm uma alegria passageira. Essa é a realidade. Nós também experimentamos isso como adultos. Compramos uma roupa nova e temos uma alegria quando usamos pela primeira vez, mas logo passa aquela alegria. A roupa já não é mais nova. E aquela alegria do uso naquele dia já não é mais como era no passado. Agora, se por um lado os presentes materiais têm uma repercussão, um valor passageiro, promovem uma alegria transitória, existem presentes com repercussões eternas. É sobre isso que a gente vai falar hoje, sobre discipular os nossos filhos. É a ideia de ajudá-los a serem parecidos com Jesus. Se os brinquedos que demos hoje perdem o seu valor, a palavra de Deus na vida dos nossos filhos tem um valor eterno. A palavra de Deus é âncora para as nossas almas. E quando discipulamos os nossos filhos na palavra, isso traz repercussões eternas. Por isso, esse é o mais precioso presente que nós podemos dar. O problema é que vivemos em uma cultura da terceirização. Terceirizamos a educação dos nossos filhos para a escola. Terceirizamos o discipulado dos nossos filhos para a kids, para a escolinha da igreja. Não muitos, mas alguns ainda têm babás. Enfim, a verdade é que nós, como estamos com uma agenda muito cheia, como temos uma vida muito corrida, nós colocamos a responsabilidade que era nossa para outras pessoas diante dos nossos filhos. E essa terceirização tem produzido crianças, por assim dizer, mal criadas, porque elas não são bem criadas, porque nós pais estamos negligenciando um chamado sagrado. Mas, meus irmãos, essa responsabilidade de discipular os nossos filhos na palavra, ela é intransferível. Esse ensino constante e contínuo não pode ser transferido para a igreja ou para quem quer que seja. E quando nós falhamos, os nossos filhos padecem. Eles crescem sem o alicerce bíblico para as suas vidas. Então correm riscos. O risco de cair no mundo das drogas, da imoralidade sexual, da insegurança, de não saber lidar com os desafios da vida, enfim. A verdade é que discipular os nossos filhos é a nossa maior responsabilidade diante deles. E esse sim, é o maior presente que nós podemos dar. Enquanto que esses presentes que demos hoje perdem o seu valor, o discipulado os acompanhará para sempre. Portanto,
o convite que Deus nos faz nessa noite é que façamos uma reflexão. Você está cumprindo a sua responsabilidade diante de Deus em ajudar o seu filho a ser parecido com Jesus? Ou você está negligenciando essa responsabilidade? Ou você está terceirizando essa responsabilidade? A ideia central, então, dessa noite é que está na tela. O discipulado é o melhor presente que podemos dar aos nossos filhos. E o primeiro ponto que vamos falar nessa noite é o papel intransferível dos pais, que está lá em Deuteronômio, capítulo 6, verso 4 em diante. Hoje é um sermão temático e a gente vai passar por 3 passagens. E a primeira delas diz assim, como você vê na tela: escute, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Portanto, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Essas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Você as inculcará a seus filhos e delas falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Esse trecho lá de Deuteronômio é conhecido como Shema. É um dos pilares, por que não dizer o principal pilar da fé dos hebreus, dos judeus. Mas também é um dos grandes pilares da nossa fé. É uma declaração de que temos um único Senhor. É uma declaração de adoração exclusiva. É uma convocação à fé. Agora, essa convocação à fé exclusiva no Senhor, você percebe no verso 7, que também é um chamado, é uma convocação para transmitirmos essa verdade aos nossos filhos. É um chamado a adorarmos a Deus sobre todas as coisas, a amá-lo sobre todas as coisas. Ou seja, o que está na tela, meus irmãos, o chamado para amarmos a Deus sobre tudo, é, por assim dizer, a coisa mais importante das nossas vidas. Então, o nosso papel, como filhos de Deus, é amá-lo sobre todas as coisas. É sobre tê-lo como nosso único Senhor. Mas não é só isso. O texto diz que nós devemos, então, transmitir essa verdade aos nossos filhos. Portanto, nós, pais, somos os principais agentes na formação espiritual dos nossos filhos. E o texto diz que nós devemos inculcar. Ele diz, você as inculcará a seus filhos. O que isso significa? É a ideia de gravar profundamente na mente e no coração dos nossos filhos essa verdade eterna. É a ideia aqui por trás dessa palavra de repetição contínua. Aqui podemos trazer a ilustração de um ferreiro. Um ferreiro, quando pega um pedaço de ferro e martela inúmeras vezes até transformar aquele pedaço de ferro em uma faca ou mesmo em uma espada, essa é a ideia. Então nós somos chamados a inculcar, ou seja, a repetir e repetir na mente e no coração dos nossos filhos essas verdades. E como um ferreiro que bate naquele pedaço de ferro até transformar em uma faca, nós precisamos fazê-lo com os nossos filhos. E o resultado então é que eles têm o caráter moldado. O resultado então é que eles passam a ter fé. Mas para isso é necessário constância e repetição. Aí você me pergunta, Bruno, então como? Como vou inculcar essas verdades bíblicas na vida do meu filho? Fazendo um estudo bíblico diário? Fazendo um culto caseiro todos os dias? Você pode e deve fazer algo do gênero. Mas a ideia que o texto aqui nos traz é ir além disso. É ir além de um culto caseiro, é ir além de um estudo bíblico, de uma leitura de um livro ou da leitura bíblica de dentro de casa. A ideia é trazer um ensino para a vida cotidiana, olha o que o texto diz. E delas, ou seja, as verdades bíblicas, falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Portanto, meus irmãos, é mais do que decorar versículo bíblico. Ainda que devemos ensinar os nossos filhos literalmente as escrituras e ajudarmos eles a inclusive decorarem versículos bíblicos, mas é muito mais do que isso. É sobre vida cotidiana,
É sobre como aqueles versículos decorados se aplicam na rotina da vida. Ou seja, é sobre ensinar sobre cada aspecto da vida, sobre como lemos aquele aspecto da vida sob a ótica bíblica. É sobre usar as diferentes oportunidades da vida para ensinar como que um cristão faz, ou como que um cristão toma decisões. Tudo sob a luz das Escrituras. Não é sobre sabedoria humana. A sabedoria que ensinamos aos nossos filhos é a sabedoria que consta nas Escrituras sagradas. Portanto, todas as oportunidades são oportunidades para ensinarmos os nossos filhos como caminhar na palavra. Portanto, discipular os nossos filhos é estudo bíblico, sim. É culto doméstico, sim. Mas é sobre ensinar como se comportar em cada aspecto da vida. É algo mais abrangente do que o estudo bíblico em casa. É sobre ensinar os nossos filhos a enxergarem o mundo sob as lentes da Bíblia. É sobre ajudá-los a tomar decisões como a Bíblia ensina. É sobre ajudar os nossos filhos a enfrentarem os desafios como a Bíblia ensina. É sobre ajudá-los a exercitar a sua fé nas dificuldades. É sobre ajudá-los a glorificar Deus em todo instante. Agora, diferente dos presentes que perdem o seu valor, esse presente tem um impacto eterno. Com conteúdo, mas com exemplo. E o fato é que nós os ensinamos na palavra, mas se aquilo que ensinamos estiver desatrelado da nossa vida cotidiana, eles não vão aprender aquilo que nós falamos. Nós somos modelos para os nossos filhos. Eles nos veem. Eles veem o que fazemos, como nos comportamos. Portanto, mais do que ensinarmos conteúdo, nós precisamos viver, ou tanto quanto eu diria. Porque se ensinarmos algo para os filhos e não vivermos aquilo que ensinamos, eles não vão aprender a colocar aquilo em prática. Nós somos modelos. Porque uma fé vívida, ou melhor, uma fé vivida, é uma fé transmitida. Agora eu te pergunto, o que os teus filhos têm visto? Na sua rotina em casa, como, ou melhor, o que os teus filhos veem quando olham para você? Você tem sido um exemplo de fé, um exemplo bíblico? O que você tem ensinado na sua rotina diária para os seus filhos? São ensinos bíblicos? Como você então aplica a sua fé no seu dia a dia? Porque quando nós aplicamos as verdades bíblicas na nossa rotina, os nossos filhos valorizam a própria Bíblia, porque eles veem que aquele ensino que nós falamos não é meramente teórico, mas é prático. Então, quando as minhas filhas veem a minha Lela vivendo aquilo que a gente ensina aqui e que aquilo que a gente ensina a elas, elas percebem que, poxa, esse ensino tem valor. Porque, diferente da fórmula de Bhaskara, que você possivelmente não vai usar ao longo de sua vida, o ensino bíblico tem muito valor aplicável hoje, e amanhã, e depois, e até a eternidade. Estávamos agora nessa viagem e tivemos uma experiência interessante. Dentre tantas, estávamos no aeroporto, no retorno da viagem. Estávamos sentados à mesa de um restaurante para decidir o que comer. E nisso, eu e a Malu tentando agilizar o que a gente vai querer, o que não vai querer, e a Lela parecia que estava viajando. Amor, olha aqui, vamos decidir. Calma, amor, calma. É que tem um senhor ali que está passando por um problema. E ela prestando atenção naquele senhor. E ele estava alvoroçado. Ele falava alto e era um aeroporto no Panamá, então as garçonetes falando em espanhol. E o homem era americano e não se entendiam. E a Lela disse, eu acho que ele está procurando o celular. Então a gente vai ao encontro desse senhor e tenta de alguma forma ajudá-lo. E de fato ele tinha perdido o celular. Imagine você, no aeroporto, sem falar a língua das pessoas, as pessoas não falam as suas, o seu ticket aéreo deve estar no celular,
o endereço do hotel onde ele vai, deve estar no celular. O que fazer nessa situação? É uma situação realmente desesperadora. Então eu vou ao encontro do Senhor, a gente começa a conversar, e eu dou atenção, eu ajudo, e ela diz, olha, diz para ele procurar na mochila, porque ele procurou em uma mochila, mas havia outra mala. Diz para ele procurar nessa outra mala. E ele dizendo, não, porque tinha um cara sentado do meu lado, esse cara deve ter roubado, e tem câmera, e etc. E então ele resolve procurar naquela outra mala, e ele encontra o celular. A sensação de alívio daquele homem era um americano, e quem conhece o povo americano, com todo respeito ao povo americano, que tenho, ele fez algo que é além da cultura. Ele disse, posso te dar um abraço? Ele estava tão aliviado, e talvez você saiba que o americano é um pouco mais frio, mas ele estava tão feliz por aquele momento, e ele me deu um abraço e agradeceu, e aí no fim, ele virou para as meninas e disse, o pai de vocês é muito massa, ou algo do gênero assim. E qual é a grande lição que tiramos? E já ensinando as meninas, precisamos estar atentos às necessidades de quem está ao nosso redor, seja ela qual for. Então, essa é a ideia de ensinar no cotidiano, é aproveitar as oportunidades para ensinar algo bíblico, é claro. Aquele homem tinha uma necessidade, e a gente poderia ao menos se compadecer dela e tentar ser apoio, ser suporte. E assim fizemos, e ele ficou muito grato. E não acaba aí a história. Ele sai, a gente continua, a gente já está comendo nesse momento, e ele volta e vai direto ao caixa. E ali a gente já imaginou o que aconteceria, e de fato aconteceu. Aquele homem pagou a nossa conta. E você imagina um almoço num restaurante dentro de um aeroporto, se um pão de queijo custa R$150, um almoço, você imagina. E eu pensando, não sei se deixa o rim esquerdo ou direito, deixa eu fazer um ultrassom para ver qual é o pior. E aquele homem pagou a nossa conta. Então, foi uma grande providência de Deus. E ali foi mais uma oportunidade para ensinarmos às nossas meninas o amor de Deus. Deus se compadece do homem por meio de nós, mas também Deus se compadece de um pai que pagaria para 4 pessoas aquele almoço e dá o sustento necessário. É claro que é um exemplo muito pequeno, mas que ilustra muito bem o amor de Deus e a provisão. E nós usamos então de toda aquela situação para trazermos ensinamentos práticos para as meninas, com uma perspectiva bíblica sobre uma realidade cotidiana. Então essa é a ideia, de aplicar de forma prática, e os nossos filhos nos veem. Agora, como medimos a formação espiritual dos nossos filhos? Será que é pelo número de versículos decorados? Não, é sobre como eles aplicam essas verdades. Mas eles só aplicarão essas verdades se eles observarem em nós um comportamento digno das Escrituras. Então, se eu ensino a Bíblia para a Malu e para a Laura, e eu vivo a Bíblia, elas aprendem porque ouvem e porque veem, e elas dão valor para aquele ensino. Segundo ponto, a importância da palavra de Deus na formação dos filhos. E agora vamos lá para 2 Timóteo, capítulo 3, verso 14, que diz assim: quanto a você, permaneça naquilo que aprendeu e em que acredita firmemente, sabendo de quem você aprendeu, e que desde a infância você conhece as sagradas letras, que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Essa é a carta de Paulo ao jovem pastor Timóteo. E Paulo, então, encorajando Timóteo a permanecer na fé que ele havia aprendido de sua mãe e sua avó. Paulo, então, cresceu em um lar em que ele pôde ser ensinado ou educado na palavra de Deus. E esse ensino, que foi o alicerce da sua vida, trouxe sabedoria para a salvação. Irmãos, crianças são pecadoras. Crianças precisam de salvação. Todos pecaram, é o que Paulo diz, porque nós herdamos a pecaminosidade de Adão. A queda, o pecado de Adão contaminou toda a criação, a ponto de todas as pessoas, quando nascem, já nascem culpadas desses pecados, porque Adão era o representante da humanidade. Então,
nós herdamos esses pecados. Por isso, as crianças não são inocentes diante de Deus. Ainda que elas não sejam pervertidas, por assim dizer, mas diante de Deus elas não são inocentes e elas carecem de salvação. Como que elas vão ser salvas? Ouvindo o Evangelho. Portanto, nós precisamos ensinar o Evangelho para as nossas crianças desde a infância. As crianças carecem de salvação, elas precisam ouvir o Evangelho, porque quando ouvem o Evangelho, ali existe sabedoria para a vida e existe transformação do coração. Porque pregar o Evangelho para as nossas crianças, ou ensiná-las, é mais do que conteúdo armazenado, é transformação de coração. Não é somente sabedoria para a vida, ainda que tenha, mas é sobre transformar o coração, perdoar os seus pecados e receber pela graça a salvação eterna. E você sabe, a mente das nossas crianças é um terreno fértil. Por isso eu te pergunto, quais sementes você tem lançado nas mentes dos seus filhos? Ou melhor, quais sementes estão lançando na mente dos seus filhos? Porque certamente a semente que cair nessa terra fértil, que é a mente dos nossos filhos e coração, ali haverá um tipo de fruto. E você sabe, não tem como plantar semente de abacate e nascer um pé de laranja. Portanto, saiba que as sementes que estão plantando na mente e no coração dos seus filhos hoje, determinará o fruto de amanhã. Você tem plantado semente? Porque se você não tem, eu quero te dizer uma coisa, alguém está plantando. Podem ser os influencers da internet, muito provavelmente. Podem ser amigos da escola, professores, vizinhos, ou seja lá quem for. E o inimigo usa as pessoas para plantar sementes inadequadas. Quais são as sementes que têm sido plantadas no coração do seu filho? Porque quando a palavra de Deus é a semente plantada, ali existe informação sim, mas ali existe transformação. Ali existe sabedoria para a vida, para dar discernimento moral e espiritual, mas ali existe coração transformado. E por que existe coração transformado? Existe salvação eterna. Eunice Lloyd era a mãe e a avó de Timóteo. E esse papel intransferível dos pais, no caso aqui da avó e da mãe, é representado na vida de Timóteo. E o pai de Timóteo? A Bíblia diz que o pai dele era grego, então não tinha ainda, pelo menos, a mesma fé. E aquelas duas mulheres, mãe e avó, não terceirizaram o seu papel de ensinar Timóteo na palavra. Um processo lento, contínuo, que exige amor, dedicação, tempo e paciência. Mas o resultado, Timóteo se tornou um grande pastor na cidade de Éfeso. E hoje nós conhecemos a sua história. Porque a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés, então ela ilumina os caminhos dos nossos filhos, e os ajudam a tomar decisões, os ajudam a enfrentar os desafios da vida, os ajudam a lidar com o sofrimento. O fato é que a palavra de Deus é chave para uma vida plena. Então, meus irmãos, o nosso maior legado para os nossos filhos não é um brinquedo, não é um dinheiro, não é um carro ou uma herança financeira generosa. O maior legado que podemos deixar para os nossos filhos é o discipulado. Esse é um presente que não perde o seu valor semana que vem, é um presente de um valor para uma vida toda. Você tem dado esse presente para o seu filho? Ou você tem dado dinheiro? Você tem terceirizado o seu papel para o dinheiro? E ao invés de se incomodar, é mais fácil dar dinheiro, é mais fácil dar o YouTube, é mais fácil terceirizar porque você precisa trabalhar e também navegar no Instagram. Terceiro e último ponto, a educação em amor e disciplina. Efésios capítulo 6, verso 4 diz assim: E vós pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-vos na disciplina e admoestação do Senhor. Paulo aqui traz aos Efésios o equilíbrio entre amor e disciplina. A ideia é que
disciplina, aliás, é uma própria expressão de amor. Disciplina, meus irmãos, não é expressão de raiva. Disciplina não é sobre impaciência. Então Paulo traz uma advertência contra a imprudência. É uma advertência contra a disciplina desproporcional. Porque se colocamos ira, raiva, impaciência e temos uma disciplina desproporcional, isso vai gerar nos nossos filhos ressentimento e ira. Porque o motivo da nossa correção não é a punição propriamente, mas é a mudança de caráter do filho. Porque lembre-se, a nossa missão é ajudar os nossos filhos a serem parecidos com Jesus. Então o motivo da nossa correção é ajudá-los a serem parecidos com Jesus. A palavra disciplina no grego vem de paideia e fala sobre toda a formação espiritual e moral dos nossos filhos. Então, não é sobre uma punição corretiva, ainda que possa em alguma medida, mas é sobre um processo educativo integral. É sobre moldar o caráter, é sobre ajudar o filho a crescer em sabedoria. A disciplina de Deus para conosco é a base da nossa disciplina para com os nossos filhos. Deus age para conosco em amor e justiça. Deus equilibra graça e verdade, justiça e misericórdia. E esse equilíbrio de Deus, quando nos disciplina, é o mesmo equilíbrio que temos que ter ao disciplinar os nossos filhos. Portanto, disciplinar os filhos, mais do que corrigir comportamento, é indicar um caminho, é sobre transformação de coração, é sobre apontar para Cristo, e então deixar com que a palavra faça o papel no coração dos nossos filhos. Porque se a punição gera ira no filho, nós falhamos. Mas se a orientação na palavra, ainda que promova a tristeza do filho, porque a disciplina dói, mas se ela promover edificação, isso é sucesso, e eu vou repetir. Se a nossa punição gera ira no filho, nós falhamos. Mas se a orientação que damos é na palavra, e ainda que dolorida para os nossos filhos, promova a edificação, ali nós obtivemos o sucesso. Por isso que a disciplina precisa vir acompanhada de diálogo. Por que nós estamos disciplinando o filho? Precisamos explicar. Precisa vir acompanhada de empatia. Precisamos acolher as emoções dos nossos filhos. Não é sobre descarregar nossa raiva, a nossa impaciência. Não é sobre regras arbitrárias. Aqui quem manda sou eu. Isso vai produzir ira nos filhos. É sobre equilíbrio entre justiça e misericórdia. É sobre correção com paciência e amor. Porque quando Deus nos disciplina dessa forma, nós somos edificados. Por que vamos ter um padrão diferente ao disciplinarmos os nossos filhos? Deus é tardio em irar-se. Ele nos corrige para quê? Para gerar arrependimento e santidade. É isso que a gente deve fazer. Disciplinamos os nossos filhos para gerar arrependimento e santidade, porque o objetivo é a edificação. É dolorido? Sim, mas é para o bem do nosso filho. Quando há excesso de rigor, ele fica irado. Mas olha só que interessante, quando há falta de disciplina, também é problemático. Eles não se sentem cuidados, eles não aprendem sobre limites. Então o que precisamos é de uma disciplina equilibrada, com amor, mas com justiça, com graça, mas com verdade. Desse jeito eles se sentem seguros, eles se sentem amados, eles aprendem sobre limites, eles são edificados e se tornam mais parecidos com Jesus. E quando disciplinamos com amor, eles ficam receptivos. Os nossos filhos ficam obedientes quando os amamos, quando os protegemos. Eles ficam compreensivos quando somos empáticos. Quando fazemos isso, eles confiam na sabedoria dos seus pais. E o objetivo final é ajudarmos para que eles sejam parecidos com Jesus. E eu concluo aqui, relembrando a nós todos das nossas prioridades. Nossa prioridade máxima, vida com Deus.
A nossa segunda prioridade, casamento. A nossa terceira prioridade, antes de trabalho, antes de vida na igreja, antes de ganhar dinheiro, antes de qualquer coisa, educação dos nossos filhos. Como você tem se portado diante dessa responsabilidade que é sua? Negligenciando? Terceirizando? O mundo lá fora oferece prazeres transitórios, presentes que perdem o seu valor rapidamente. Mas quando oferecemos o discipulado, o melhor e mais importante presente, estamos dando um presente de valor inigualável e valor eterno. Um presente que o tempo não corrói o seu valor, porque esse valor não se perde. É um presente que ajuda a forjar o caráter do filho pela palavra, mas não só isso, produz salvação eterna. Os brinquedos perdem o seu valor. O carrinho que você deu para o seu filho, semana que vem já está num canto da sala. A boneca que você deu para sua filha, semana que vem já vai estar dentro de um armário. Mas o discipulado vai estar presente todos os seus dias. O discipulado na palavra, ou seja, ajudar o seu filho a ser parecido com Jesus, tem um legado eterno. E eu te pergunto, você está cumprindo esse papel? Por isso nós precisamos investir tempo, amor, paciência e esforço. Porque o que plantarmos no coração dos nossos filhos hoje determinará a colheita do futuro. O que você está plantando? Ou o que estão plantando? O melhor presente, irmãos, não é dinheiro, não é brinquedo, é tempo, dedicação, oração, atenção. Perguntamos para Laura, o que foi o melhor dessa viagem que tivemos em família? O melhor para Laura foi passearmos de bicicleta por uma cidade de 5.000 habitantes. Porque ali ela tinha o quê? A nossa atenção, o nosso amor. Irmãos, os nossos filhos estão chamando, clamando por atenção. E nós estamos com os ouvidos tampados, com os olhos fixos no celular, com o tempo investido em trabalho, com a desculpa de que tenho que levar comida para dentro de casa. Claro que tem, mas é uma desculpa. Nós não temos paciência, essa é a verdade. E precisamos nos reconciliar com Deus e com os nossos filhos. Se necessário, pedir perdão a eles. E humildemente dedicarmos as nossas vidas a esse presente que Deus nos deu, os nossos filhos. Por isso, a forma de retribuirmos é instruindo os nossos filhos no caminho que devem andar, conforme Salomão diz em Provérbios. Ensine a criança no caminho em que deve andar, e o resultado é esse. E ainda quando for velho, não se desviará dele. Irmãos, o discipulado é o melhor presente que podemos dar aos nossos filhos. Então eu quero deixar 3 passos práticos. O primeiro deles, ensine a palavra de Deus no dia a dia. Na refeição, num passeio, antes de dormir, ao acordar, nas situações cotidianas. Aproveite a vida, as situações circunstanciais para ensinar, de forma natural, orgânica, constante e regular. Agora, faça um culto doméstico, simples, mas consistente. Tenha um momento de adoração, coloque uma música no celular, na caixinha de som, cante junto, e depois compartilhe uma palavra. Nós estamos nos preparando, irmãos, para preparar um devocional para os pais fazerem com os filhos, uma vez por semana. Nós vamos entregar para os pais, para facilitar a vida dos pais nesse sentido. Então, pense, uma vez por semana, o pai ensinando a palavra de Deus para os filhos. E por fim, seja um exemplo vivo. Seu ensinamento não vai ser efetivo se você não viver. Agora, o papel da Viva é ajudar você, pai e mãe, a ensinar o seu filho. A gente quer conectar vocês. E a gente vai ter algumas mudanças no nosso ministério infantil para ajudar. E uma delas, que vai entrar em caráter experimental na próxima ceia, que é o primeiro domingo de novembro, é que as nossas crianças vão participar do culto inteiro com a gente. Bruno, mas por que isso? Porque nós queremos mostrar para elas
como nós adoramos ao nosso Deus, o nosso amor, a nossa dedicação, a nossa entrega na nossa adoração. E a gente quer que os nossos filhos vejam isso. A gente quer que os nossos filhos aprendam da palavra pregada aqui, eles têm condição de aprender. No primeiro momento, a gente vai ficar no período de louvor, nesse momento de ceia. Então, nós vamos experimentar isso. No louvor do próximo culto de ceia, as crianças vão ficar com a gente. E aí, então, vai ter um momento em que a gente envia elas para Kids, a gente ora por elas e lá elas vão aprender. No próximo culto de ceia. Ok? Combinado? Queremos que os nossos filhos nos vejam adorando ao nosso Deus. Vamos orar? Baixe sua cabeça e a banda pode subir. Senhor Deus, obrigado pela Tua palavra, que certamente nos constrange e certamente mexe com a vida cotidiana de nós, pais. Essa responsabilidade é nossa, é intransferível, e a Tua palavra é muito clara. Agora, Deus, eu rogo para que o Teu Espírito Santo nos ajude nessa missão. Em tudo dependemos de Ti. Sem Ti, Senhor Jesus, nada podemos fazer. Então nos ajuda a termos a disciplina de ensinarmos a palavra para os nossos filhos, com um culto caseiro, muito simples. Ajuda-nos, Deus. Mas não só isso, que vivamos todos os dias aquilo que pregamos, aquilo que ensinamos, aquilo que cremos. E que possamos ser um exemplo vivo para os nossos filhos sobre o que é a fé aplicada à vida cotidiana. Espírito Santo, ajuda-nos nessa missão. Em nome de Jesus. Amém. Agora, irmãos, nós vamos ter um momento de ceia. É o ápice do mês. É o dia mais importante de todo o mês. É hoje. Se domingos são os dias mais importantes da semana, a ceia é o momento mais importante do mês. Por quê? Porque relembramos a morte e a ressurreição de Jesus. E de forma simbólica, mas também, eu diria, mística porque não compreendemos, nós nos assentamos à mesa com Deus. Nesse momento, quando vamos nos servir e vamos voltar ao nosso lugar, é como se estivéssemos nos assentando à mesa com o Pai, com o Filho e com o Espírito. E nesse momento a nossa fé vai ser alimentada. Portanto, meus irmãos, conectando essa mensagem de hoje a esse momento de ceia, eu queria convocá-los a refletir sobre o quanto você tem colocado em prática essa verdade de ensinar os seus filhos no caminho. E eu te convido a assumir um compromisso diante de Deus, em assumir a sua responsabilidade de ensinar o seu filho na palavra. Então, não fique de fora do momento de ceia. Se há pecados, busque reconciliação com Deus agora, arrependa-se desses pecados, assuma um compromisso de santidade, mas venha se sirva, volte para o seu lugar e aguarde. E a gente vai nesse espírito de contrição, nesse espírito de arrependimento, mas também de alegria, porque celebramos a vitória de Cristo sobre a morte. Nós estamos em oração. Então vamos ficar todos de pé nesse momento. A banda vai tocar e a gente vai adorar o nosso Deus. E você se serve e volta para o seu lugar. Fique à vontade.